Fala pessoas, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Galera, vamos resolver esse exercício 68 e eu vou ter uma ajuda especial do meu amigo Vinícius da Biologia, tá? Só ele mesmo para matar essa parte da biologia aqui, ok? Então vamos lá, vou resolver a parte física com vocês. Então nesse exercício ele fala basicamente o seguinte: algumas doenças degenerativas, como a distrofia muscular, DMD, causam a morte das células musculares com consequente diminuição ou perda da capacidade de realizar a contração muscular. A DMD é um exemplo de alteração genética que se enquadra na primeira lei de Mendel. Então, filhos afetados com pais normais são sempre do sexo masculino. Então, ele deu uma figura para a gente, né? E ele fala: a contração muscular permite que o músculo aplique uma força no braço, possibilitando a manutenção do equilíbrio. Então, a partir do texto e da imagem, determine o tipo de herança DMD e a intensidade, que é o nosso foco aqui, né? A intensidade da força exercida pelo músculo, tá? Beleza, então como que a gente vai resolver isso? A gente vai fazer o seguinte: nessa nossa aplicação de força, né? Vocês podem perceber que você tem uma força-peso, tá? Para baixo. E você tem uma força para cima, que é a força muscular, certo? Então aqui nós temos uma força no sentido horário e outra no sentido anti-horário, certo? Então o momento, tá? O momento da força M. Opa, vou jogar um pouquinho para cá. Então aqui nós temos o momento da força vai ser igual ao momento do peso, tá? Bom, o que mais que a gente faz aqui? Momento é força vezes a distância até o polo. Então, aqui eu tenho o peso vezes a distância até o polo. Então, desta maneira, eu tenho uma força que eu quero descobrir. A distância até o polo é uma distância de 4 centímetros, tá? Vou passar para metros, né? Então, 4 vezes 10 a menos 2. Do outro lado, eu tenho um peso. A minha massa é uma massa de 3 quilos, né? Vezes 10 da gravidade, então 30 vezes o polo, na verdade, tá? É essa distância aqui. É a distância de 26 mais o pedacinho de 4, né? Porque esse daqui é o meu polo, né? É o cotovelo. Então, eu tenho 30 centímetros, né? Vezes 10 a menos 2. Então, posso cortar esse 10 a menos 2 daqui. Vou jogar essa aplicação aqui em cima, tá? Eu vou encontrar o seguinte. Então, essa minha força, ela será 30 vezes 30. Aqui nós temos 900. O 4 eu passo dividindo. Então, a minha força, ela é uma força de 225 newtons. Beleza. Agora nós conseguimos eliminar algumas, né, alternativas e ficamos na letra C e na letra E. Agora eu vou passar a bola para o Vinícius para que ele possa explicar a parte biológica para vocês. Beleza? Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Vini de Biologia aqui na área. Sou professor assistente do PVP e do PVL e estou aqui para a gente resolver essa questão interdisciplinar com física. Bom, galerinha, seguinte, essa questão ela vai tratar sobre a distrofia muscular, uma doença que afeta as células musculares e faz com que essas células aí possam perder a sua capacidade de contração. Bom, mas o exercício pede o quê? Qual a herança dessa doença? Se ele está falando sobre herança, galera, nós estamos trabalhando com a genética. Porém, vocês ainda não tiveram essas aulas. As aulas de genética, elas são dadas após as férias. Então, portanto, se alguns conceitos ficarem aí um pouquinho complicado para vocês, fiquem tranquilos, porque logo vocês vão ter essas aulas. Mas vamos estabelecer aí uma linha de raciocínio. O exercício dá uma informação muito importante. Filhos afetados com pais normais são sempre do sexo masculino. A partir disso, a gente resolve a questão. Bom, pais normais dando filhos diferentes, né, filhos afetados,
É porque é uma doença que possui gene recessivo. Os pais, apesar de serem normais, de não apresentarem a doença, podem dar origem a filhos que apresentem a doença. Bom, até aí tudo bem, gene recessivo. Porém, quando ele fala o seguinte, filhos afetados com pais normais são sempre do sexo masculino, ó, prestem atenção. Por quê? Ele está falando de uma doença ligada ao sexo. Uma doença que está aí ligada ao cromossomo X. Por quê? Pensa comigo, galera. Um pai normal, XY. Uma mãe normal, XX. Agora pensa, se uma mãe é portadora apenas do gene, então X normal e o outro X com o gene recessivo para distrofia, ela é apenas portadora do gene, não é portadora da doença, já que se é uma doença recessiva, ela precisaria ter o gene em dose dupla para apresentar os sintomas. Agora olha isso, quando vai formar o filho do sexo masculino, o pai manda o Y, certo? E a mãe manda o X. Portanto, se ela mandar aquele X que possui o gene recessivo para a doença, o filho que foi formado aí, ele vai apresentar a distrofia muscular. Portanto, uma doença recessiva ligada ao sexo, ligada aí ao cromossomo X. Belezinha, galera? Um abraço para vocês. Qualquer coisa, tamo junto!